lição desse trimestre, último trimestre do ano. E a lição de hoje é Moisés, a diferença que a presença de Deus faz. Amém? O nosso texto áureo está em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, que diz assim: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Amém? O texto base, que a gente usa para essa lição está em Êxodo, capítulo 33, do versículo 1 ao 6. E eu trouxe um convidado especial para a gente falar, Como a nossa lição é sobre Moisés, eu convidei Moisés para vir aqui. Pode passar aqui, seu Moisés. Sinta-se à vontade. Aqui, pode sentar aqui. Aqui? Isso, aqui. Para eles poderem te ver. Seja bem-vindo. Shalom. Que Deus te abençoe, obrigado por ter vindo. Amém. E a gente vai contar um pouquinho da sua história, tá? E a gente sabe que o Senhor, ele veio, da descendência de Abraão, ali de Isaac, Jacó, E também que Jacó, um dos filhos de Jacó foi José, que foi governador do Egito, que livrou o povo, de uma fome. E naquele tempo ali, a gente sabe que Deus fez uma promessa a Abraão, que era para ele sair da terra onde ele estava e ir em direção a uma terra que Deus havia de mostrar para ele. E junto com isso, Deus prometeu que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto a areia do mar, quanto as estrelas do céu. E realmente, o povo hebreu cresceu bastante, a ponto de o faraó daquela época querer e ordenar a matança dos meninos hebreus. Todos os meninos descendentes de hebreus, de 2 anos para baixo, deveriam ser mortos. E foi nesse contexto que o Senhor nasceu. E aí foi onde a sua mãe, a dona Joquebede, lhe escondeu num cestinho. Aí o Senhor foi encontrado pela filha do faraó, criado por ela no palácio, onde o Senhor aprendeu todo o conhecimento egípcio. E o Senhor, desde novo, já tinha aquele senso de certo e errado, de justiça. Tanto que quando o Senhor estava caminhando, vistoriando lá, o Senhor viu uma injustiça com um hebreu, um egípcio sendo injusto com um hebreu, e o Senhor acabou matando aquele egípcio. Aí o Senhor teve que fugir, e o Senhor fugiu para Midian. E lá o Senhor conheceu Jetro, E aí se casou com a filha dele, a dona Zípora, Você andou estudando, hein? Sim, eu gosto da sua história, seu Moisés. E aí o Senhor se tornou, pastor de ovelhas. E eu quero que o Senhor divida com nós um pouquinho como é que começou o seu chamado, a sua caminhada com Deus. Bom, foi assim, eu estava lá cuidando dos afazeres da fazenda, cuidando das ovelhas. De repente eu vi que estava faltando uma ovelha e fui atrás. Chegando perto de um lugar montanhoso, eu vi que havia uma espécie de uma sarça. Para aqueles que não sabem o que é uma sarça, é como se fosse uma árvore bem grande, só que ela é toda feita de folhagem de mato, assim, para que você entenda. E ela estava pegando fogo. Só que o que me chamou a atenção é que esse fogo não consumia ela. Esse fogo não queimava, ela se mantinha ali, parada, queimando. E eu vi que uma voz saiu daquela sarça, dizendo: Moisés. E daí eu logo vi que algo de sobrenatural havia. Então ali naquele momento eu tive o primeiro impacto com Deus. Deus falou comigo, falou dos seus planos que ele havia para mim e para o povo de Israel. E só que eu dei naquele momento ali eu não levei fé em mim. Eu sabia que Deus estava falando, mas eu não levei fé em mim. Eu comecei a inventar desculpas, como quem sou eu para poder fazer isso? Ou, por exemplo, qual é o nome do Deus que tu é? Porque lá no Egito nós sabíamos todos os deuses, Eles tinham nome lá, os deuses. Eles tinham um nome, o que faziam, qual o poder deles. Foi onde Deus se apresentou para ti, como eu sou. Exatamente, ele disse eu sou, Então, assim como ele foi também com Abraão e com Isaac, como ele se apresentava, ele também se apresentou assim para mim.
Então, naquele momento, e também eu fui falando, tudo bem, Deus, não sei o que, mas também fui falando outras coisas, por exemplo, mas eu não sei falar, eu não, sabe, tu quer que eu faça uma coisa que eu não sei falar, eu não sei chegar lá e dizer, o Deus me mandou lá, o eu sou me mandou. O senhor acha que não seria convincente o suficiente? Possivelmente isso aí, eu não tinha como fazer, mas Deus continuou insistindo, né? E também falei, manda outro, quem sabe manda outro. Mas Deus não, continua. Acho que foi nesse momento que Deus ficou bravo. Ficou um pouquinho bravo, né? Porque eu já estava começando a botar muita desculpa na frente, né? Então, Deus não. O cara falou, não, é tu mesmo que vai, e te digo mais, vai tu e teu irmão. Se tu tem problema de falar, teu irmão vai te ajudar. Daí fui lá, né? E deu certo. Sim, deu certo, tanto que a gente sabe, né, que através da sua vida e da vida do seu irmão aconteceram, né, as 10 pragas do Egito, também milagres sobrenaturais, a sua firmeza em falar com o faraó, né, também, isso provou que Deus havia lhe chamado. Deus operou maravilhas lá no Egito. Operou maravilhas. E aí quando o povo, o senhor conseguiu... Sim, após acontecer o faraó nos liberou, né, para ir. Só que ao chegar no Mar Vermelho ali, na travessia, quando atravessamos... Deus abriu o mar, Abriu, né? Claro, com certeza, mais isso ainda, né? O senhor levantou seu cajado... Tô sem ele hoje, esqueci. É que com a sua idade... Tem que dar um desconto pro velho. Aí o que acontece? Deus, toquei no mar, as águas se abriram, então o povo todo passou, né? E isso já viu o faraó atrás, já com essas carruagens e querendo pegar a gente, e a gente atravessou, teve fé e passou com os pés enxutos lá, glória a Deus. Chegando do outro lado lá, o mar se fechou, né? Matando o faraó e todo mundo, seus cavaleiros e cavalos e carruagens, e então nós estávamos livres. Mas ali, naquele momento, eu até então sabia de tudo que Deus havia me revelado, eu não sabia dali para adiante, então eu precisava do momento a sós com Deus. Então eu subi ao Monte Sinai, deixei o povo aos pés do monte e subi ao Monte Sinai. Chegando lá em cima, eu tive que conversar com Deus, saber os próximos passos, as instruções, o que deveríamos fazer e não fazer. Seria uma nova vida, né? Seria uma nova vida, porque o povo estava liberto, o povo estava, né, agora num novo rumo, agora os planos de Deus iam usar. Agora o negócio ia decolar. Então o que acontece? Nós chegamos lá, então eu me separei do povo, subi sozinho, cheguei lá em cima e Deus apresentou as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Ele mesmo pegou as pedras, ele mesmo escreveu nas tábuas, né? Esculpiu certinho na rocha ali as tábuas e escreveu as leis. Então eu peguei aquelas tábuas, né? Me gloriando com a presença de Deus, desci o Monte Sinai. Chegando lá embaixo, o que eu vejo? Um povo idólatra, entendeu? Adorando um bezerro de ouro que eles haviam feito com as joias que vieram do Egito. Eu vi aquilo dali e pensei comigo assim, meu Deus, e agora? Esse povo é esse povo que tu quer salvar? Peguei irado, no momento de ira da minha parte, um erro meu, humano que sou, peguei as tábuas e quebrei no chão. Quebrei tudo, deboli tudo, quebrei tudinho. Então assim, naquele momento ali eu percebi, eu estava irado, eu estava brabo, mas não com Deus, e sim com aquele povo que não reconhecia todos os milagres que Deus havia feito, tanto no Egito quanto cruzando o Mar Vermelho. Mas então eu me acalmei. Mas esse seu momento assim gerou consequências ou não? Com certeza, porque Deus havia feito as tábuas da lei para o povo. Independentemente da minha reação, era para o povo aquelas leis. O povo ainda não sabia das leis de Deus. Eu sabia, entende?
Mas o povo não sabia. Cabia a mim ter a paciência, a temperância para poder passar para o povo. Só que naquele momento humano, eu, né, quebrei as tábuas. Então eu percebi o erro que cometi. Eu percebi, caí por mim, percebi o erro. Então o que eu fiz? Conversei com Deus mais uma vez e Deus mandou, não, pega outras tábuas, talha na rocha ali outras tábuas e sobe novamente sozinho ao Monte Sinai, que eu mesmo vou escrever uma cópia daquela que tu quebraste. Daí eu, com certeza, peguei, obedeci isso, eu mesmo tirei da rocha 2 tábuas idênticas e levei ao Monte Sinai lá para cima e fiz. Deus fez, né? Escreveu, não eu. Deus escreveu e foi isso aí que aconteceu. Que bom, isso a gente aprende, né, São Moisés, que a gente não pode agir pelo momento, né? Assim, agir de impulso, A né? nossa ira nunca deve prevalecer nas nossas decisões. Porque isso gera consequências, né? Gera consequências. E eu tomei a atitude de falar com Deus também. Então foi 2 coisas. A nossa ira não deve nos levar a tais atitudes, e também nós devemos tomar a atitude de resolver os problemas quando isso porventura acontecer, né? Que bom. E logo depois, né, que o Senhor subiu, depois de novo, né, no Monte Sinai, Deus reescreveu as tábuas da lei, Deus também confirmou para o Senhor que cumpriria a promessa ao povo de Israel, né, de entrar na Terra Prometida. Sim. Deus falou que tudo ia acontecer conforme o planejado, conforme tudo que Ele havia me dito sobre nós herdarmos a terra de Canaã, tudo que emana leite e mel, que Ele ia correr com os heveus, com os jebuseus, e todo aquele povo que ficava lá, né, atrapalhando tudo. E daí o que acontece? Deus falou tudo isso, não, vai acontecer, só que tem um detalhe, eu não estarei no meio de vocês. E isso me chocou, porque até então Deus estava comigo o tempo todo. E eu estaria enfrentando uma situação onde a presença de Deus não estaria mais comigo. Mas a promessa ia se cumprir. A promessa ia se cumprir, mas a diferença está na presença de Deus. Eu disse para Deus que eu não daria mais um passo, mesmo que fosse para ir até a promessa. Muitas coisas poderiam acontecer no caminho. Se eu não tivesse a presença de Deus na minha vida, eu poderia sucumbir no caminho. Entende? Então eu peguei e coloquei aquilo no meu coração e falei, Deus, eu não dou mais um passo sem a tua presença. Não dou mais um passo. Então foi isso que aconteceu. E Deus foi, né? Foi juntamente conosco. Contigo. Então, para o Senhor fazer parte da promessa, né, caminhar em direção à promessa é importante, mas não tão importante quanto priorizar a presença de Deus. Você deve buscar primeiramente a presença. A consequência vai ser o cumprimento da promessa. Porque você fazer parte da promessa não significa que você tenha a presença de Deus. Exatamente. Isso? Exatamente. E isso é uma lição para nós, né? E a gente vê, né, que São Moisés, ele é um bom exemplo para nós. De um homem que preferiu a presença do Senhor, priorizou a presença do Senhor na sua vida, a ponto de falar isso para Deus, dizer, Deus, eu não vou dar um passo sem que o Senhor vá comigo. E isso é uma maravilha, São Moisés. A gente sabe que o Senhor não entrou, né, na Terra Prometida, porque como o Senhor mesmo falou, o Senhor cometeu erros, né? Mas o Senhor viu, o Senhor conseguiu, né, avistar a Terra Prometida. Mas isso não anula o exemplo e a lição que o Senhor nos deixou. Na jornada nós cometemos erros tentando acertar, né? Exato. E eu agradeço, São Moisés, pela sua vida, agradeço pelas suas escolhas, tanto as certas como as erradas, porque a gente aprende com as duas. E agradeço pela lição que o Senhor nos deixou, de que a presença de Deus, ela tem que ser prioridade, é ela que faz a diferença na nossa vida, né? Amém. E quando quiser me chamar de novo, pode chamar. Vou chamar o Senhor sim, São Moisés, fique à vontade. Agora a gente vai fazer uma oração com os jovens que estão nos assistindo, com as pessoas que estão nos assistindo. Eles estão ali?
Sim, eles vão nos assistir, sim. Ah, certo. Isso. Eu quero te convidar para nesse momento, vamos fazer uma oração e vamos falar como Moisés falou, que nós não vamos fazer mais nada na nossa vida sem a presença de Deus. Que Deus esteja conosco em todos os momentos da nossa caminhada. Amém? Amém. Curve a tua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprendermos um pouco mais da sua palavra. Obrigado, Deus, por ter deixado registrada essa história linda do seu Moisés. E, Senhor, nós estamos aqui para te pedir que, assim como o Senhor foi com Moisés em toda a sua caminhada, seja conosco em toda a nossa caminhada. Que em todo lugar que nós formos, a tua presença vá conosco. E que através da nossa vida, a sua presença seja real na vida de outras pessoas. Que elas possam ver através de nós que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que o Senhor vai nos levar para o céu. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um que assistiu essa lição, que elas possam aprender e guardar no seu coração. E visita, Senhor, a cada um nesse momento. Eu te peço e te agradeço no teu nome santo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e não se esqueça, a presença de Deus faz toda a diferença. Amém. Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima lição. Tchau!